Olá. O debate sobre a tributação de medicamentos manipulados é bastante antigo, tendo iniciado ainda na Constituição Federal de 1946. A celeuma residia na discussão sobre a incidência do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e de Comunicações, o ICMS, sobre a atividade das farmácias que possuem manipulação. Por conta da divergência estabelecida, existia até então um sem número de conflitos entre estados e municípios que disputavam sobre quem seria o destinatário do tributo incidente sobre a manipulação de fórmulas magistrais. O problema foi parcialmente resolvido pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2020, através da decisão proferida no recurso especial 605.552, submetido ao rito dos recursos repetitivos com o tema 379. Após os votos, o STF fixou a tese de que incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda e incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por ela ofertados aos consumidores que já estejam nas prateleiras. Na definição da matéria pela Corte, foi traçado um histórico da definição da competência tributária entre estados e municípios e o posicionamento até então pacificado do STF sobre o tema. Nos termos do artigo 155.2 da Constituição Federal, compete aos estados instituir e cobrar impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Por outro lado, o artigo 156.3 institui a cobrança de ISS pelos municípios em serviços não abarcados pelo ICMS e definidos em lei complementar. Por exclusão, pode incidir ICMS sobre operações de venda de mercadorias fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, o que se poderia chamar de uma operação mista. Portanto, nessas operações ditas mistas, o ICMS incidirá sobre o valor total da operação apenas e tão somente quando o serviço não estiver compreendido na competência municipal, ou seja, nos casos em que o serviço não está elencado no rol taxativo da lei complementar que define o ISS. Isto posto, restou decidido pelo STF que a manipulação de medicamentos possui caráter preponderante de prestação de serviços, sujeitando as vendas sob este prisma ao ISSQN, porque além da prescrição ser realizada por um profissional específico e habilitado, no caso o farmacêutico, a maioria das vendas são originadas de encomendas personalizadas. E o cerne da questão é que somente remédios sob encomenda e com receita apresentada é que estão sujeitos ao ISS, nos termos do item 407 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Mas havia um outro problema a ser resolvido pelo STF. Durante as décadas de discussões, milhares de processos foram ajuizados acerca do tema, abarrotando o judiciário. Assim, a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a ANFARMAG, e o Estado do Rio Grande do Sul opuseram embargos de declaração, requerendo que a Corte modulasse os efeitos da decisão que acabara de tomar. A pretensão era de que a decisão somente fosse aplicável daquela data em diante, o que em tese faria com que os tributos já pagos, ainda que errados, fossem convalidados. Em março de 2021, o STF finalmente encerrou o julgamento do recurso, dando provimento para sedimentar que a decisão produziria efeitos ex nunc para o futuro, a partir do dia da publicação da decisão de mérito, o que fez com que fossem convalidados os recolhimentos de ISS e ICMS, eventualmente efetuados em desacordo com o entendimento firmado. No entanto, deve-se dispensar especial atenção, pois o STF ressalvou algumas hipóteses que estão excluídas desse entendimento. Os casos de bitributação, ou quando o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da decisão de mérito. Os casos
que foram objetos de processos administrativos, concluídos ou não, até a véspera da publicação da decisão de mérito, os processos judiciais pendentes de solução até a véspera da publicação da decisão de mérito, sendo que, nesses casos, deverá ser observado o entendimento, mas com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, respeitados os prazos decadencial e prescricional. Concluindo, na venda de medicamentos e produtos não manipulados, ou seja, adquiridos da indústria, incide o ICMS exclusivamente. Na venda de medicamentos e outros produtos manipulados através de apresentação de receitas médicas, incide o ISS. E na venda de medicamentos e produtos comercializados nas prateleiras, ainda que manipulados pela própria farmácia, incide o ICMS e não mais o ISSQN. Sucesso e até o próximo vídeo.